Olá, Rafael. O meu nome é Cauã. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, e hoje eu tenho 36 anos. E acreditem quem quiser, mas eu sou um lobisomem e vou contar aqui como tudo isso aconteceu. Nos anos 80, os meus pais moravam no interior do Alagoas. Na cidade em questão, rolava boatos que havia um lobisomem que atacava os mais desavisados, principalmente quem se aventurava nas noites de lua cheia pelas estradas ermas e matas. A minha mãe era de igreja na época e muito devotada à religião. Mas conta a minha tia que, na verdade, ela não se aguentava de tanto fogo, e foi aí que ela conheceu meu pai. Ele tinha uma boa impressão dela, afinal, ela era de igreja. A minha mãe acabou o convencendo a frequentar os cultos, e ele fez isso porque gostava muito dela. O meu pai era um homem muito misterioso e corajoso, pois ele nunca teve medo do tal lobisomem da cidade. E certa vez, a minha mãe foi designada a limpar a igreja, e o meu pai apareceu lá para ajudá-la. Ele tinha boas intenções, mas a minha mãe não. Ela começou a tirar a roupa, alegando que estava com muito calor, e foi se esfregando no meu pai, e ele ficou sem entender nada. Afinal, a mulher tinha fama de santa, e eles estavam na igreja. Mas a coisa foi muito mais longe. Ela começou a rasgar a roupa dele, e obviamente o meu pai tentou impedir. Então ela disse: "Ou você faz o que eu quero aqui, e agora, ou eu conto pra todo mundo que você é o lobisomem." Não, ela não sabia que o meu pai era o lobisomem. De fato, ele era. Mas o que ela disse foi apenas um blefe. Afinal, todos da cidade queriam matar o tal lobisomem que atacava e matava as suas criações durante as noites de lua cheia. O meu pai ficou indignado de como ela sabia. Ele nem imaginava que aquilo era uma ameaça para ela conseguir o que queria. Então, ele cedeu aos desejos dela. Ela então rasgou a sua roupa, abaixou as suas calças e mandou ver. Ele então ensinou a ela como brincar de upa-upa, cavalinho e upa-lelê. Eram tapas tão fortes que ecoavam por toda a igreja. E nisso, o pastor havia esquecido uns papéis no escritório da igreja e foi lá buscar. E assim que ele chegou, ele presenciou aquela cena: 2 marmanjos transando loucamente no altar da igreja. E logo quem? A mulher mais santa da cidade. O pastor mandou os 2 parar de baixaria e ficou ali, passando um sermão na dupla de sem-vergonhas, ainda despidos. Ele então, como já havia trancado a igreja, pareceu não se incomodar com os 2 sem-vergonhas. E enquanto ele passava um sermão nos 2, ele não tirava os olhos do salame ereto do meu pai. O certo é que nem o pastor resistiu. Bem, o meu pai não curtia, mas foi obrigado, pois caso contrário, o pastor também falaria para todos que ele era o lobisomem. O pastor entrou na brincadeira e o meu pai também teve que brincar de tindolalá com ele também. A putaria rolou solta e o pastor ficou no meio, a minha mãe na frente e o meu pai atrás. E depois a minha mãe brincava de upa-upa, cavalinho, e o pastor brincava de Homem-Aranha. Ele ficava de cabeça para baixo, com a boca no meio do salame, que ia de encontro com a égua Pocotó. E o meu pai, o suposto lobisomem, com a cara entre as pernas do pastor. A minha mãe havia contado tudo para a minha tia, e quando eu já me entendia por gente,
a minha tia me contou nos detalhes. A esposa do pastor ficou sabendo de tudo, porque o trio passou a se encontrar com frequência na igreja. O meu pai achava aquilo super errado, mas era ameaçado de ter a sua identidade revelada. Então, sempre quando requisitado, ele tinha que brincar de adoleta e upa-lalá com o pastor e com a minha mãe. A esposa do pastor não chegou a se separar dele, porque ela gostava demais dele. Era daquele tipo de mulher possessiva que não deixava o marido sair, ou quando saía, ela achava ruim. E ela queria sempre controlar o marido. Inevitavelmente, ele acabou se cansando dela e procurando outros tipos de diversão. E quando eu nasci, a minha mãe não teve dúvidas de que eu era o filho do Ricardo, o suposto lobisomem. Afinal, eu era a cara dele. Inclusive, com 11 anos de idade, eu já tinha pelos nas partes íntimas e embaixo do braço. Bem, a minha mãe amigou com o meu pai e moraram junto por 11 anos. O meu pai sempre saía nas noites de lua cheia e a minha mãe sempre desconfiou de amantes e nunca passou na cabeça dela que ele ia até a mata se transformar na fera. Afinal, ele chegava no outro dia todo arranhado e com as roupas sujas. A minha mãe então logo o confrontava e ele sempre negava que estava com um amante. E ela não tinha como provar nada. Então, fingia que acreditava no meu pai. Até que certo dia, ela falou que ia para a casa dos meus avós e perguntou se o meu pai também ia. E ele disse que estava muito cansado e ficaria em casa. Então, a minha mãe me pegou e fingiu que fomos para a casa dos meus avós. E mais tarde, nós voltamos para casa e, para nossa surpresa, nos deparamos com a minha tia e o meu pai na cama. Ela evitou o barraco, pois ela não era dessas mulheres. Mas ela disse para o meu pai: "Que bonito, hein? Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?" Mas mesmo assim, ela não se separou do meu pai. Apenas o perguntou o porquê dele ainda estar com ela, se ele não a amava. E foi quando meu pai disse: "Uai, mulher, tu ameaçou contar pra todo mundo que eu sou lobisomem. Se o povo souber que sou eu que mato seus animais, vai todo mundo querer me matar. E olha, eu não tenho culpa disso não. Eu já nasci com essa maldição e você ainda me fez transar loucamente com o pastor que estava orando para Deus me curar dessa maldição." A minha mãe ficou boquiaberta, pois ela não fazia ideia que o meu pai de fato era o lobisomem. Mas agora tudo fazia sentido. Ela guardou o segredo do meu pai, mas também não quis mais ficar com ele. E foi daí que ele sumiu no mundo. A minha mãe arrumou outro homem, e esse era rico e tinha muitas fazendas. E ela sabia que eu também era um lobisomem. Afinal, filho de lobo, lobinho é. Então, quando comecei a me transformar aos 12 anos, a minha mãe simplesmente se livrou de mim. Pois se o meu padrasto descobrisse, ele largaria ela. A minha mãe, então, me levou para uma cidade que se chama Cajueiro e fica a 100 quilômetros de nossa cidade e me abandonou lá. Daí foi que me dei conta do peso que era carregar essa maldição lupina. E quando a fome bateu, eu encontrei uma senhora de aproximadamente uns 60 anos e muito simpática. Então, perguntei se ela não teria um dinheiro para me dar, que eu gastaria para comprar comida. A senhora, que se chamava Dona Cleide, me pagou um lanche e me perguntou o que havia acontecido comigo, pois eu não tinha cara de mendigo.
E foi aí que eu contei toda a história para a dona Cleide. Ela então, muito caridosa, me levou para o seu sítio, que ela tinha bem afastado da cidade. Disse que a partir daquele dia eu teria um lar e que ela cuidaria de mim. Ela me contou que o seu marido faleceu há 10 anos e ela nunca pôde ter filhos, mas eu seria o filho que ela nunca teve e cuidaria de mim. Ela sempre inventava de me dar banho, mesmo eu falando que eu tinha 12 anos e sabia me banhar sozinho. Mas ela nem perguntava e já entrava no banheiro e começava a esfregar as minhas costas. Olha, eu vou dizer que idosas nunca foi a minha praia. Mas na segunda vez que ela me deu banho, e ela esfregava o sabonete nas minhas partes íntimas, e daí era impossível o cano não se levantar. E lá ficava ela por um longo tempo, esfregando justamente ali. Até que eu não me aguentava e acabava disparando um jato nela. Bem, mas a coisa piorou. Os banhos se tornaram frequentes e passamos a transar loucamente. Era difícil apagar o fogo da velha. Então, muitas das vezes, eu saía com o salame todo esfolado. E quando eu fiz 13 anos, eu passei a me transformar com frequência, mas a dona Cleide sempre me acorrentava para que ninguém me visse. E no dia seguinte, ela tirava as correntes de mim, e eu estava exausto. Porém, ela queria transar loucamente, mas nesse ponto, o salame nem levantava mais. Ela estava num fogo sem limites, e eu não poderia apagar, pois estava me transformando quase todas as noites. Mas a dona Cleide teve uma ideia genial. Esperar eu me transformar na fera e transar comigo. Por que não? Bem, eu não me lembro de muita coisa, mas quando acordei, a dona Cleide estava ao meu lado, sem roupas e dilacerada. Infelizmente, eu a comi das duas formas. Me odiei por aquilo. Porém, eu não me senti culpado, pois nunca foi a minha intenção e foi tudo ideia dela. Naquele dia, eu fui procurar a polícia, mas no meio do caminho eu refleti melhor no assunto e sabia que eu sairia dali preso. Então voltei para casa e tentei enterrar a dona Cleide. Mas o meu estômago embrulhou e eu não tive coragem. E naquela mesma noite, eu me transformei e comi os restos mortais dela. Aquilo era tudo involuntariamente. Eu não tinha o pleno domínio do meu corpo e nem lembrava do que aconteceu. Eu só via o estrago no outro dia. E por incrível que pareça, ninguém deu falta da velha. Eu morei por vários anos na propriedade e quando me tornei de maior, eu falsifiquei a assinatura da dona Cleide e vendi o terreno. Naquela época, não havia tanta burocracia. Eu conheci uma garota e me casei com ela e me mudei para o Espírito Santo. Bem, eu não vou dizer que sou feliz no meu casamento, pois me casei muito jovem e sinto falta de sair, curtir e conhecer o mundo com os amigos. E essas são coisas que eu só vejo as pessoas fazendo. Eu também acredito que a minha maldição jamais permitiria, pois eu não escolho a hora e nem o local para me transformar. Eu queria revelar toda essa verdade para minha esposa. Então, se esse relato for contado no seu canal, eu vou mostrar a ela e ver qual é a reação dela. E caso seja positiva, eu vou revelar o meu segredo. Obrigado, Fael e Elite Oculta, pelo espaço, e desejo a todos uma boa noite.